Para abrir a edição de hoje, vamos lá, vamos tratar de um assunto, né, que anda mobilizando e deixando muita gente com dor de cabeça. Aliás, sempre, né, a economia. Depois de muitos embates, o governo de Michel Temer decidiu aumentar o rombo das contas federais. Os déficits desse e do próximo ano devem ser elevados, respectivamente, em 20 bi e 30 bilhões. A Denise Campos de Toledo já está aqui com a gente para responder a seguinte pergunta. Olha, é uma pergunta que não quer calar, Denise. E a gente com isso, hein? De que forma isso tá atrelado à nossa vida? De que forma a nossa vida vai ser afetada? Não, da Denise põe a máscara do palhaço. O bingo, a vai. máscara do bingo. Bingo! Olha só. É palhaçada, Denise. Olha, Denise, a Paulinha ficou mais bonita com a máscara, mas você pode manter esse rostinho mesmo. Obrigado. A palhaço bingo é meio que nem bingo, né? Porque a gente ou entra no bingo, ganha uma bolada ou não. E a sua presença aqui ou nos diz respeito a uma tragédia que se anuncia ou a uma possibilidade de ficar milionário também, meio a crise. Olha, saber, milionário não dá pra gente dizer, porque o governo aumentou a previsão de rombo das contas, porque ele tem uma meta fiscal a ser cumprida. Essa meta era de 139 bilhões de reais negativos para este ano, 129 no ano que vem. Só que não deu para cumprir. A economia cresceu menos do que se esperava, então não houve a geração de impostos prevista. O governo tentou negociar com o Congresso várias medidas que poderiam garantir mais receita, como reoneração da folha de salários, o refis, e aí a situação embolou muito, piorou depois da delação da JBS, que deixou o presidente Temer muito mais frágil. Sim. Então agora eles jogaram a toalha. Não dá para cumprir a meta, vamos ampliar essa meta e ampliar para 159 bilhões neste ano, 159 no ano que vem. E não é só isso, Edgar, nós vamos ter que conviver com dados negativos das contas públicas até 2020. Isso quer dizer que o novo governo vai ter pelo menos 2 anos de déficit, de acordo com as condições atuais. A gente tem que levar em conta que é sempre projeção, não dá para saber o que vai acontecer, você não sabe qual vai ser a postura do futuro presidente. Agora é uma situação de incerteza, você falava o que isso mexe com a gente. Atrapalha sempre a retomada do crescimento. A economia está crescendo no ritmo lento, a gente tem indicadores melhores que saíram essa semana, o comércio reagiu mais, vendas, o setor de serviços, hoje nós tivemos dados positivos, então possivelmente o PIB do segundo trimestre também foi positivo. Agora, contas públicas deficitárias geram desconfiança. Então gera desconfiança nos chamados agentes econômicos. Então os empresários que sabem como é que está a situação, eles vão com mais cautela. O investidor que pode trazer dinheiro para o Brasil também, não aquele que especula com juro, aquele que traz dinheiro para investimentos, concessões e tal. O Brasil pode passar por um novo rebaixamento da nota de risco das agências internacionais. Aí mexe também com o fluxo de investimentos, porque é assim, até quando o país consegue conviver com um rombo tão grande das contas, sem ele dar um calote, sem ele ter um problema mais sério, porque a dívida vai subindo junto. E aí você tem uma consequência que atrapalha mais o crescimento. O mercado começa a cobrar mais para dar dinheiro para o governo. Então, quando ele vai captar dinheiro no exterior, ele tem que pagar mais caro. É que nem quando você está devendo demais e você vai pedir empréstimo no banco, ele olha lá a tua ficha, ou ele não te dá crédito, ou ele cobra mais caro de você, porque você tem o fator risco pior. É isso que acontece com o Brasil. Não é? O mercado financeiro só não reagiu de uma forma negativa de ontem para hoje, porque ele temia que a pressão do lado político do governo levasse a ser uma ampliação ainda maior da meta. Você chegou a falar num rombo de 177 bilhões de reais. Então a consequência é essa. Agora é o seguinte, quando há esse desequilíbrio das contas, o próprio governo pode pressionar a inflação mais à frente, o Banco Central fica mais cauteloso na redução dos juros. Então o que se espera é que no curto prazo não atrapalhe muito e que aí haja um gerenciamento futuro dessa situação, porque atrapalha sim o controle de inflação. Nós estamos num bom momento em que o Banco Central está aproveitando a inflação mais baixa para cortar a taxa básica de juros. A gente pode chegar aí de novo no nível histórico de baixa em termos reais. Eu acho que o Banco Central vai continuar aproveitando a inflação baixa para fazer isso e vai deixar de lado essa questão fiscal. Mas deixa o Brasil numa situação de vulnerabilidade que é muito complicada. O país não consegue engatar um crescimento de longo prazo vigoroso tendo um desequilíbrio tão grande das contas públicas. O endividamento do governo chega a 73% do PIB, mais ou menos. Pode fechar logo na faixa dos 77%. É um nível muito arriscado. Não é que ele vai dar calote agora, mas você vai empurrando uma situação que é muito diferente do que nós tínhamos poucos anos atrás. A
Aí vieram as pedaladas fiscais que mascararam o déficit, isso na época do governo Dilma, que começou a virada mesmo negativa, que rompeu totalmente com a meta, e inclusive o Congresso está discutindo, e já passou por uma comissão, a ideia de criminalizar a alteração da meta no segundo semestre. Então o governo seria obrigado a cumprir o que ele está falando, para não ter esse afrouxamento. E o governo agora está anunciando uma série de medidas, vai adiar reajuste do funcionalismo, então vai ficar para o próximo governo também. Ele vai aumentar a contribuição previdenciária de parte do funcionalismo, ele vai mudar a tributação de fundos fechados, não é do investidor comum quem vê essa notícia, não é aquele fundo que você aplica normalmente, são fundos muito específicos para clientes mais top, não é que ele está alterando a alíquota, é a forma de tributação. Agora, tudo isso para cumprir uma meta pior. Não é para cumprir aquela primeira meta dos 139 bilhões. Então, a equipe econômica não conseguiu. O grande objetivo deles, que era reorganizar as finanças, não ia conseguir. Eles receberam de herança um déficit brutal já. Né? Mas eles prometiam entregar um resultado bem melhor do que esse que eles vão entregar. E ainda tem a questão da Previdência, porque não passando a reforma da Previdência, você compromete a possibilidade de um reequilíbrio das contas num prazo ainda mais longo. Também vai ficar para o próximo governo. Aí quem sabe quem vai ser o próximo governo, qual vai ser a postura dele. Porque de repente vem um candidato populista que consegue convencer a população, porque ninguém vai fazer a campanha dizendo, olha, eu vou fazer reforma da Previdência, eu vou enxugar gastos, eu vou fazer tudo isso. E o governo sem dinheiro, Edgar, só para a gente fechar, ele deixa de investir no que poderia ajudar a economia a crescer mais. Então ele não tem dinheiro para investimento, ele vai cortando gastos na área social, em áreas estratégicas. Lembra que teve a suspensão até de emissão de passaporte, Forças Armadas estão reclamando que eles estão sem dinheiro. Sem combustível, a polícia. Sabe, o negócio a polícia rodoviária teve que cortar parte das atividades. Então o governo vai trabalhando de uma situação. A situação. Quando você chega num limite de desequilíbrio, o Rio de Janeiro é o exemplo. Sim. O Rio de Janeiro é o pior que pode acontecer se você não tiver juízo e não administrar direito as contas públicas. Tomara que a gente desvie dessa rota. Olha, e essa economia trôpega, claudicante aí, traduz-se na vida real do trabalhador em dificuldades de conseguir, quem sabe até juntar algum dinheiro, fazer alguma programação, dificuldade de oportunidades que também não surge. A economia demora mais para crescer de fato, sabe? Tem aquele crescimento vigoroso mesmo, que tem uma coisa atrapalhando. É isso. Certo. Olha, Denise, muito obrigado pelas suas considerações aqui. Aliás, avisando o ouvinte que o Jornal da Jovem Pan, que a Denise apresenta de segunda a sexta, de 14 às 15 horas, agora está com imagens também. Exatamente. Quem quiser me ver novamente... Você pode assistir tudo pelo YouTube, você pode assistir pelo Facebook Jovem Pan Online, pelo site da Jovem Pan. E a Denise fica lá respondendo várias perguntas, e pode perguntar que ela responde. No chat, né? A gente responde no ar, o noticiário completo. É na hora que está acontecendo, né, Edgar? No meio do dia, na hora que está acontecendo tudo aqui no exterior. É isso. Obrigado, Denise. Beijo.